晚上好，兄弟姊妹平安。我今天晚上来这儿就是为了传福音，告诉在这儿我们在中国和其他的地方怎么做宣教。Se vocês quiserem saber o que eu disse, depois lá atrás vocês podem me perguntar. Mas basicamente eu disse a paz do Senhor para os irmãos e que a gente vem cá para pregar o Evangelho e para falar como a gente prega o Evangelho em outros locais. É um prazer estar aqui. O pastor Maquio, a família toda são muito queridos nossos. A gente conheceu há 3 anos, né, pastor? Mas parece que a gente se conheceu há muito mais tempo, né? É uma amizade muito gostosa. A gente fica muito feliz com a igreja dos irmãos. Eu estava compartilhando com o pastor Maquio que a reunião do presbitério da Calvário é aqui do outro lado da rua, né, nessa padaria aqui. E a gente está na reunião ali, de vez em quando passa alguém perguntando sobre o culto na nossa igreja e às vezes o horário não dá. E eu penso, esse horário não dá para a gente. Então não tem problema, atravessa a rua, está Romanos 12 ali do lado. Vai ali, visita os irmãos, frequentem com os irmãos. A gente sabe que os irmãos são fiéis à palavra de Deus, buscam servir a Deus. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Nós relançamos esse livro que os irmãos ouviram e eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu trouxe um PowerPoint, eu espero que dê certo aí o PowerPoint. Em 2005 foi a primeira vez que eu fui à China. Os irmãos podem ler junto comigo primeiro? Mateus 28, 19 e 20, né? A primeira vez que eu fui à China foi em 2005. Eu carregava no peito uma impressão de que missões tinha a ver com aventura. Na verdade, quando eu cheguei a 18 anos de idade, eu quase desisti de ser missionário, porque eu pensei que a aventura tinha a ver só com aquilo que eu queria, e não com missões. E Deus me mostrou que, na verdade, aquilo que Ele colocou no meu coração, o desejo por aventura, fazia parte do preparo que Ele tinha para a minha vida. E quando a gente chegou na China, essa foi a primeira viagem, nós conhecemos uma igreja rica, grande, uma igreja vibrante, mas com perseguição. Uma igreja que não poderia ser tudo aquilo que eles gostariam de ser, mas talvez até por causa disso cresceram bastante. Nós trabalhamos com líderes que foram presos por causa do Evangelho, que tiveram que escrever a Bíblia à mão ou esconder a Bíblia em agendas. Líderes que foram para a Coreia do Norte, prepararam missionários para lá. Na verdade, nós entregamos Bíblias para várias igrejas na divisa com a Coreia do Norte, exatamente para poder levar até lá o Evangelho. Nós montamos seminários clandestinos na nossa casa, organizamos agências missionárias com esses missionários que surgiram, enviamos missionários por cima das montanhas do Tibete, que foram para outros países, Laos, Mianmar, Vietnã. Entramos em algumas minorias étnicas. Nesse dia, comendo cachorro e sapo, né? Alguns perguntam, o que você come na China? Tem coisa muito boa, mas tem vezes que não são tão boas. Nós visitamos locais que, no geral, são como esses locais. Não são os locais ricos que nós vemos nos programas de televisão. É uma outra China, uma outra realidade. Assim como no Brasil nós temos outras realidades. Mas o problema maior não é a pobreza ou as dificuldades financeiras que alguns possam ter lá, mas é o distanciamento do Evangelho. A gente levou Bíblias, por exemplo, para eles. Nós levamos mais de 550 mil Bíblias, espalhamos isso pelo país inteiro. Algumas vezes isso foi chamado de contrabando de Bíblias, mas na maior parte das vezes o que a gente estava fazendo era muito simples, comprando Bíblias onde era possível e enviando para locais onde não tinham Bíblias. Nós envolvemos líderes em regiões que tinham uma perseguição mais acirrada, e esses líderes resolveram abrir agências missionárias eles mesmos. E nós os ajudamos. A grande parte das agências missionárias querem mandar os seus missionários, colocarem a sua placa, fazerem o seu ministério crescer. E a gente entendeu que não era isso que ia funcionar no campo missionário. E a gente ajudou então essas agências, 7, a abrirem as suas portas. Então são eles que enviam missionários. Nós ajudamos desde o ponto zero, como abrir a agência, preparar os missionários, selecionar o campo, acompanhar os missionários, pastoreá-los, plantar igrejas, evangelizar novas pessoas, mas no final das contas são eles que fazem. Essa igreja, eu tinha recebido a notícia de que eles iam entrar naquele povo. Eu já estava no Brasil, mas nós íamos 3 a 4 vezes por ano, até antes da pandemia, e quando eu cheguei lá, a igreja já estava plantada. Em 6 meses eu estava no Brasil. A
igreja foi plantada. Alguns locais são proibidos para nós. Essa é a região tibetana. Nós não podemos entrar nessa região, parte dela pelo menos, mas é uma das regiões mais necessárias do mundo. Um raio de 300 quilômetros da onde eu estou aqui, não tem uma única igreja, um único missionário, um único projeto missionário. Aqui em Goiânia é difícil nós andarmos 2, 3 quadras sem ver uma igreja, mas lá não tem igrejas em quilômetros de distância. Nós ajudamos eles a se prepararem melhor, preparando tradução de língua, mapeando o trabalho missionário na China e em outros países. E a gente fez isso tudo num sonho de envolver eles em tudo que fosse possível. Então nós abrimos empresas junto com eles, na verdade, nós ajudamos eles a abrir empresas. Depois nós também abrimos uma empresa para fazer o mesmo tipo de trabalho que nós fazíamos lá, usando profissões, empresas, carreiras para levar o Evangelho, especialmente onde o Evangelho ou o missionário tradicional não pode entrar. Conheci a minha esposa nesse momento, quando eu estava lá. Ela é dentista, foi fazer um projeto missionário, nós nos conhecemos, comecei a namorar com ela, em 15 dias pedi a mão dela em casamento, ela aceitou, voltou para o Brasil, deu tudo que tinha, 4 meses depois nós nos casamos e ela voltou para a China comigo. Essa é agora a minha família, a Bárbara e a Bia, um pouquinho menores, né? Agora elas estão maiores. E esse trabalho foi, obviamente, expandindo. Não porque a gente tem a capacidade, mas porque a necessidade é muito grande. Boa parte da igreja não sabe, ou pelo menos não toma, uma ação de se envolver com a grande tarefa missionária que está à nossa frente. A Coreia do Norte é só um desses grandes desafios. Talvez seja o país mais fechado para o Evangelho. Mas não existem portas fechadas. As portas todas estão abertas. Tem uma agência missionária que chama Portas Abertas por causa disso. Não existem portas fechadas. Nós entramos com negócios, com projetos sociais. Muitas vezes a gente entra lá só com amizade, só se relacionando com as pessoas. Mas não é só lá longe, aqui perto também. Nós ajudamos ciganos aqui em Caldas Novas. Quarta-feira, inclusive, nós vamos visitar o nosso missionário cigano em Caldas Novas. Nós ajudamos índios na Amazônia. Nós ajudamos empresas que trabalham com clínicas terapêuticas. Recebemos seus internos. Nesse projeto aqui, por exemplo, são algumas etnias dentro da floresta amazônica, na tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, que nós temos trabalhado no treinamento deles. Há pouco nós mandamos o Mateus até lá para fazer um mapeamento do que nós poderíamos fazer. A gente tem lançado curso online agora para exatamente preparar a igreja local a se envolver com missões. E esse é o livro que a gente está colocando. Por que eu passei um pouco rápido essas fotos? Porque elas estão, quase todas elas, narradas nas histórias, nas narrativas que estão no livro. Então depois adquira o livro, entenda, se envolva um pouquinho com o que nós estamos fazendo na Conectar, com o que outras agências estão fazendo, agências missionárias. Todo investimento, todo o valor que for levantado pela venda do livro, pela venda do curso, ofertas que entram na agência, elas vão 100% para missões. Nós não temos nenhum outro projeto envolvido, assim, o dinheiro é todo para missões. A gente tem 2 tribos não alcançadas aqui em Goiás. Não sei se você conhece esse linguajar. Não alcançado significa que pode até ter um missionário entre eles, mas não existe nenhum projeto grande o suficiente para alcançar todo o povo. Aqui em Goiás tem 2 que são não alcançadas e elas também são consideradas não engajadas. Ninguém está nesse momento trabalhando com eles. Então, às vezes a gente fala da China, da Índia, da África, mas aqui dentro do nosso estado, 2 tribos não alcançadas, várias comunidades ciganos, mais de 100 de comunidades quilombolas, e nós estamos orando para Deus nos dar uma caminhonete 4x4 para a gente poder visitar esses locais que não entram em carro comum. Eu mapeei alguns desses locais e dá para entrar com o meu carro, só não dá para sair com ele, só entra. Na verdade, pelo que a gente viu, 10% mais ou menos, é a minha opinião, né, das estradas, o meu carro entra. O problema é que 90% do meu carro entra, mas os 10% que ele não entra faz uma falta danada, né? A gente significa que nós vamos ficar parados e presos em algum canto. Então, olhem para esses desafios que nós temos.
Nós precisamos levantar sustento de missionários indígenas. Quanto que custa um missionário indígena para entrar no Vale do Javali, local mais fechado e onde tem mais povos isolados do mundo, que fica aqui na Amazônia? Quanto que custa para sustentar um casal de missionário full time, para trabalhar só para isso? R$1.000. R$1.000. Quanto que custa um casal de missionários na China para ficar só trabalhando, ou na Índia, ou no Nepal? Quanto que custa? Um casal de missionários locais, de pessoas da igreja local. R$1.000, R$1.500. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de participar da expansão do reino de Deus, porque acha que está muito distante de nós. Não está distante. Geograficamente está perto, financeiramente está perto. O nosso envolvimento inclui não só oração, envio, a gente mesmo ir a alguns locais, mas envolve muito mais coisa. É muito bom que a igreja se envolva dessas três formas: indo, orando e enviando. Mas nós precisamos também colocar os nossos contatos à disposição, o nosso know-how, a nossa expertise, a nossa empresa, a nossa networking. A gente tem que colocar a nossa vida à disposição. Existe uma proposta do reino, essa proposta do reino, que é a proposta da missão de Deus, é nela que está dentro a vida plena que é nos prometida. Quer dizer, Deus nunca nos prometeu uma vida plena para a gente ficar em algum clube curtindo a vida. Deus nos prometeu uma vida plena para a gente entrar por meio de regiões onde ninguém conhece a vida e a gente possa apresentar a vida que está em Cristo Jesus. Eu queria falar um pouco para os irmãos, e essa sim é a mensagem, obviamente, principal, que a palavra de Deus fala para nós sobre missões, que a palavra de Deus fala para nós sobre o nosso envolvimento com o reino. Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia, as nossas Bíblias, em João capítulo 15. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler do capítulo 15, no capítulo 15, do versículo 1 até o 17. Eu não participei da seleção das músicas, mas eu percebi que algumas músicas falaram exatamente o que nós vamos conversar hoje. João 15, do versículo 1 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem produzir ou fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e que seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo a vocês. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, fui eu que os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra foi lida e nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações.
não permita que Satanás nos distraia, tire a nossa atenção daqui de qualquer forma, mas, ó Deus, produza em nós, pelo poder do Teu Espírito, pela clareza da Tua Palavra, a transformação que nós vemos em Romanos 12, a transformação que nós vemos detalhada e narrada no Novo Testamento. Isso que nós acabamos de ler aqui em João 15. Que isso seja verdadeiro. O Senhor conhece cada coração e sabe onde nós estamos na nossa jornada aqui. E nós pedimos, conduza os nossos passos agora, em nome de Jesus. Amém. Descendamos. Qual é o meu lugar no reino? É o lugar de ser servo amigo de Cristo Jesus. Esse é o que esse texto está dizendo para nós. Uma das maiores buscas do nosso tempo é a busca por significado, a busca por propósito. E, na verdade, essa busca não é nada nova, ela é uma busca antiga. Essa é uma daquelas perguntas que a gente estuda na aula de filosofia ou introdução à filosofia. De onde eu vim, para onde eu vou, qual que é o propósito da minha vida. Ela não é nada nova. Agora, nesse texto, que também não tem nada de novo, ele traz exatamente isso. Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o significado da nossa vida? Qual é o nosso local no reino de Deus? Ele conta nesse texto que Cristo diz que nós fomos feitos para vivermos um relacionamento íntimo com Ele. Quer dizer, fora desse relacionamento íntimo com Ele, não há vida. Ele não está falando uma mensagem religiosa para nós, não é uma mensagem o espiritual, simplesmente como se fosse uma coisa etérea, uma coisa que nós vivemos em alguns momentos da nossa semana. Ele não está falando disso, ele está falando que só existe possibilidade de sermos pessoas de verdade, gente de verdade, em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, nós não conseguimos ser nada. Nós não conseguimos ser pais, mães, professores, empresários, profissionais, crianças, jovens, adultos. Nós somos nada mais do que pessoas perdidas, sem direção, sem propósito, que não sabem nem o que é ser humano de verdade. Então Jesus, quando ele fala isso para nós nesse texto, ele não está falando nada novo necessariamente. Ou é novo no sentido que nós temos que ser lembrados, e o jeito como ele apresenta é novo na história. Ele entra dentro da história como Deus, homem, ou como homem Deus, e morre na cruz substituindo a gente e faz novas todas as coisas. Mas na verdade ele está refazendo ou trazendo de novo o propósito que ele tinha lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele nos cria e nos dá uma missão. Qual que é a missão? Ela tem várias características, mas a missão é de sermos co-regentes da criação, representantes de Deus. É para a gente ser governadores da sua criação. Nós estamos abaixo de Deus, como fala em Salmo 8, versículo 5, que nós estamos um pouco abaixo de Elohim. Deus é a palavra ali. Por quê? Porque nós somos poderosos, um pouco menos poderosos que Deus, mas poderosos? Não é isso. Ele está dizendo porque nós representamos a Deus na criação. Então, qual que é o nosso propósito? O nosso propósito é andarmos com Cristo, até a gente começar a parecer com Ele e fazer as mesmas coisas que Ele faz, por causa desse relacionamento de andar junto com Ele. De novo, isso não é nada novo. Quando Adão começa a sua caminhada terrena, ele se encontra, o texto nos diz isso, que ele se encontra com Jeová, com Deus, todos os dias à tardezinha. A gente sabe isso porque em Gênesis capítulo 3, a palavra que diz que Deus veio à tardezinha para encontrar com Adão e Eva, é um verbo no hebraico que ele significa continuidade, significa que aquilo dali acontece constantemente. Por quanto tempo Adão andou com Deus antes de pecar? Não temos a menor ideia. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Adão. Pode ter sido uma semana, pode ter sido um mês, pode ter sido um ano, pode ter sido 10 anos, pode ter sido 100 anos, a gente não sabe quanto tempo. Mas ele anda com Deus, até um dia que Deus vem e pergunta: aonde está você, que não está aqui comigo? Adão havia pecado e se esconde. E ali, tudo que era feito com um propósito, com uma missão para nós, de honrarmos e glorificarmos, de representarmos a Deus, rui, cai. Mas é feito também um propósito, um plano de reconstruir isso. Essa é a mensagem do Evangelho.
Então, quando nós olhamos esse texto, ele está dizendo para nós, basicamente, que existe um alvo estabelecido desde o passado. E o autor desse livro que nós lemos agora, João, quando ouve pela primeira vez Jesus falando, é um garotão, tem 17 anos de idade. E sim, ele encostava no ombro ou no peito de Cristo Jesus, e ele era considerado o apóstolo do amor, talvez pelo carinho que ele recebeu como um adolescente, como o mais novo da turma. Mas quando ele escreve o livro de João agora, ele já está beirando os 90 anos de idade. Ele já não é mais um menino. Ele viu a igreja passando por vários movimentos. Ele viu a igreja tendo que enfrentar heresias. Ele viu a igreja sair, primeiro ficar presa em Jerusalém, achando que o projeto deles era igual a Babel. Era só crescermos e criarmos as nossas estruturas. Mas na sequência ele viu a igreja ser espalhada pelo mundo e crescer. E muita ação, muita tarefa, muita coisa foi feita. Nós vemos 5 vezes na palavra de Deus no Novo Testamento o que nós chamamos de grande comissão. Jesus nos dando a clareza da nossa missão. O que nós vamos fazer? Mateus 28, de 16 a 20, Lucas, no finalzinho, Marcos, no capítulo 16, Atos, capítulo 1, versículo 8, todos esses locais nos dão a grande comissão. Todos eles falam do que nós vamos fazer, para onde nós vamos, o que nós vamos realizar. Mas em João, talvez por ele ser já um idoso, que viu a igreja fazendo muitas coisas, há um outro processo acontecendo no coração dele. E agora ele não fala com foco no que nós vamos fazer, mas ele fala com foco no que nós vamos ser. O que nós vamos ser? Imitação de Cristo Jesus. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Capítulo 17, versículo 18 fala isso. Depois Jesus repete no capítulo 20, versículo 21, a mesma mensagem. A imitação de Cristo Jesus é a nossa missão. É o que é estabelecido nesse capítulo. Então, o que nós vemos nesse capítulo hoje que pode nos ajudar de uma forma específica com missão? Eu creio que quando a palavra de Deus diz que há uma videira aqui, que a videira verdadeira é Cristo, o Dr. Shedd fala alguma coisa e eu concordo com ele, que a videira aqui tem a mesma utilidade que Paulo depois, nas cartas dele, chama do corpo de Cristo, a igreja local. Então a videira aqui é a igreja local. Então quando ele fala que existe essa videira e quem está na videira tem vida de verdade, é preparada pelo Pai para dar mais fruto, então ele está falando de um local, ele está falando de uma geografia espiritual, se a gente pode dizer desse jeito. Há um local onde Deus quer nos colocar. E onde é que é esse local? Qual é o meu local no reino? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o significado que eu tenho na minha existência? Então eu creio que o texto está falando sobre isso. O meu lugar no reino, ou o nosso lugar no reino, é sermos amigos, servos de Cristo Jesus, onde o relacionamento com Ele nos faz cada vez mais conformados à Sua palavra e à Sua missão, e resulta em frutos que trazem cada vez mais glória a Deus. O meu lugar no reino, então, é esse: é ficar na presença de Cristo, ser impactado pela palavra dEle, ser levado a realizar a missão dEle, e isso traz mais glória a Deus, à medida que eu vou me relacionando mais com Cristo. Então, que princípios ou que verdades a gente pode ver a partir disso? Primeiro, que ser amigo servo de Cristo significa tomarmos uma decisão de termos somente a palavra de Deus como nosso guia. Então, ser amigo servo de Cristo é colocar a palavra de Deus como centro das nossas vidas. Eu lembro que eu cheguei uma vez num seminário, era um seminário agência missionária, a primeira que nós havíamos montado. E quando eu entrei, nós sentamos com vários líderes de várias províncias e eles estavam todos animados com os resultados. Havia sido plantado 28 igrejas em 2 anos. Ninguém esperava por aquilo. Ninguém podia prever aquilo acontecendo. E agora eles queriam abrir outra agência para mandar missionários para alcançar muçulmanos no próprio país deles, mas uma divisa com países muçulmanos, Cazaquistão, Paquistão, esses países que estão em volta. E nós sentamos ali, discutimos várias coisas, e no meio daquela conversa, nós tivemos um intervalo e eu olhei no canto, havia uma menininha no canto, escrevendo algumas coisas. Cheguei perto dela e vi que ela já estava copiando várias páginas e perguntei para ela: o que você está fazendo?
E ela assustou vendo um estrangeiro falando chinês, e não se engane, o meu chinês tem um sotaque de estrangeiro, né? Não tem sotaque de brasileiro. Eu tinha um professor americano que falava muito bem português, mas de repente ele soltava um barbuleta, né? Deus fez as barbuletas. Então eu me sinto meu professor agora quando eu falo chinês. E eu falei com ela, ela assustou, e ela, na sequência, me respondeu: eu estou decorando a Bíblia. E eu perguntei: como assim? Por que você está decorando a Bíblia? Ela tinha uma Bíblia na frente dela, tinha várias Bíblias que a gente tinha, nós mesmos tínhamos trazido para eles, e ela falou assim: a palavra pode ser tirada de nós, e eu vou decorar ela, vou entesourar no meu coração, porque quando isso acontecer, eu quero que ela seja o centro da minha vida. Isso está acontecendo de novo agora naquele país. Quem dera todos nós tivéssemos a mesma postura de colocar a palavra de Deus como centro das nossas vidas. Veja, quando nós olhamos esse texto, no versículo 3, Jesus diz para eles da seguinte forma: vocês já foram limpos pela mensagem, pela palavra que eu dei a vocês. Qual palavra? As conversas que Jesus teve, as conversas que ele teve na caminhada, a conversa que ele está tendo nesse momento com eles, a palavra que depois viria, pelo poder do Espírito Santo, ser aplicada no coração deles. Embora aqui o tempo está no passado, mas na sequência, ou mesmo no capítulo anterior, no capítulo 14, é falado que o Espírito Santo viria e guiaria eles a toda a verdade. Quer dizer, o centro do coração acerca da qual é o nosso lugar no reino, o centro dessa clareza que a gente pode ter sobre o que Deus quer para nós, é encontrado em entendermos e conhecermos a palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava pregando sobre o livro de Oséias, e no livro de Oséias diz que o pecado do povo é variado, tem várias coisas, mas ele começa em um ponto: é que eles não conhecem a Deus. A palavra em hebraico para isso é hadar, hada, e ela significa, a palavra conhecimento ali, não o conhecimento informacional, mas o conhecimento relacional, aquilo que eu conheço com a minha vida. É a palavra que é usada para casais, por exemplo. Quando um homem casa com uma mulher, então ele conhece ela, é usada no Antigo Testamento e é usada no Novo Testamento, o mesmo tipo de conceito, uma outra palavra, mas o mesmo tipo de conceito. Qual que é a palavra que Jesus está falando? Ele mesmo é a palavra. E tudo que ele fala são também esses instrumentos que vão mudando o coração e a mente deles. Romanos 12, versículo 1 e 2 fala exatamente sobre isso. Há uma vontade boa, perfeita e agradável, que o mundo lá fora nunca vai entender como boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque exige da gente um culto racional, que ao mesmo tempo é espiritual, porque a palavra pode ser traduzida ali como espiritual ou racional, e esse culto envolve nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, nossa decisão, envolve tudo que nós temos, para chegarmos à conclusão que, pelo poder do Espírito Santo, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, onde que começa esse senso dele, aqui no texto, de que ele está sendo limpo, ou que eles estão sendo limpos pela palavra? À medida que eles vão ouvindo a palavra de Deus. Veja, no versículo 7, diz que as orações deles, por causa disso, vão se tornando efetivas. Veja como diz o versículo 7. Ele fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, as minhas palavras pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então ele não está ensinando a gente a orar pelo que nós quisermos. Ele está ensinando a gente a enchermos a nossa mente com a palavra, enchermos a nossa história, encharcarmos a nossa história com afirmações, conceitos, verdades que venham da palavra de Deus, para que quando a gente chegar diante de Deus, a nossa voz se misture com a voz do Espírito, e que por isso mesmo tenha tudo a ver com a vontade de Deus, que tem que ser feita na terra como ela é feita no céu, como diz a oração do Pai Nosso. Mas será que isso acontece? Capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, um jovenzinho de 12 anos, um adolescente, 12 anos, ouve o Senhor chamando o nome dele 3 vezes. E ele responde a terceira vez da forma correta, orientada pelo sacerdote que estava acompanhando ele, Eli. E na medida que ele vai conhecendo aquela voz,
A voz de Deus, ainda no capítulo 3, ele vai crescendo e ele vai falando sobre o que ele ouviu. Leia depois o capítulo 3 de 1 Samuel para ver como que ele termina. O último versículo, os dois últimos versículos, agora é Samuel falando. E quando Samuel fala, o povo tem certeza que é Deus falando. A voz de Samuel se mistura tanto com a voz de Deus, que os princípios, valores, verdades, direções, parâmetros que saem da fala dele, são encontrados claramente na palavra de Deus, e todo mundo reconhece isso. Então a primeira coisa para nós descobrirmos o nosso local no reino de Deus, o nosso lugar no reino de Deus, é olharmos essas palavras. Veja, essa palavra que produz uma oração efetiva, como no versículo 7, depois em Apocalipse é dito para nós que todas essas orações são respondidas. Vamos ler esse versículo? Eu fico impactado toda vez que eu vejo esse texto. Capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3 até o versículo 5. 8, Apocalipse 8, do 3 ao 5, diz assim: Então veio o outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como uma oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu ao altar, onde o anjo havia derramado incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. O que ele está dizendo finalmente com essa linguagem figurada? As nossas orações chegaram até os ouvidos de Deus, orações que foram produzidas pela transformação da palavra em nós, para que nós orássemos conforme o Espírito quer. E essas orações são derramadas, a resposta dela na terra, e quando isso acontece, a voz de Deus, que é como um trovão, traz resultados concretos dentro da história. Então, o livro de Apocalipse é todo esse livro cheio de símbolos, mas na verdade todos eles estão falando de uma verdade muito clara. Deus invade a história, trabalha por trás da história, na meta-história, empurra a história para onde Ele quer, mesmo quando nós não sabemos exatamente o que Ele está fazendo. Mas Ele faz isso de uma forma misericordiosa, usando a gente, nos usando. Então, como é que Deus vai usar você? À medida que a sua mente for encharcada pela palavra de Deus, na política você vai ser usado, na empresa você vai ser usado, na sua família você vai ser usado. Mas não existe um caminho em volta disso. Não existe uma religiosidade que substitui o conhecimento da palavra. Não existe uma espiritualidade que pode ser construída à parte da palavra. Se a palavra não estiver no centro, não é que nós não temos missões, é que nós não temos vida. É isso que o texto está dizendo para nós. À medida que ele vai continuando, ele diz, por exemplo, no versículo 10, que existe uma alegria prometida para nós à medida que a palavra se torna parte da nossa vida. Vamos ver, versículo 10, João 15, versículo 10. Ele diz da seguinte forma: quando vocês obedecerem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, permaneço no amor dele. O próximo versículo: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. O Evangelho nunca é uma mensagem masoquista. O Evangelho nunca é uma mensagem que nós temos que nos sacrificar, porque aí no final, esse sacrifício é que é o máximo que nós vamos alcançar. O Evangelho é a mensagem de que agora nós entregamos tudo o que nós temos, mas por algo muito melhor, um prazer. Existe um hedonismo cristão. O hedonismo é a busca pelo prazer. O hedonismo cristão é a busca pelo prazer em Cristo Jesus. O supremo prazer. Nós costumamos trocar o prazer em Cristo Jesus por outros prazeres menores. Por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Pedro, na sua carta, ele fala a mesmíssima coisa, que existe uma alegria indizível, impossível de descrever, de desenhar, de explicar, porque ela invade a gente com uma força extra-humana, sobre-humana, que a gente não consegue descrever, mas ela só é dada para aqueles
que a palavra viva, Cristo Jesus, já invadiram o coração deles. Então, como que nós sabemos o nosso lugar no reino? Quando as palavras de Cristo entram dentro dos nossos corações. Versículo 14, ele fala assim: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Há uma outra mensagem, um outro evangelho sendo pregado entre nós hoje. Um evangelho que a gente não precisa mais conhecer a palavra. Aliás, traduzem a palavra legalismo, né, como se fosse uma coisa que tenha a ver com explicar ou viver a palavra de Deus. Então eu sou legalista quando eu conheço muito a palavra de Deus. Eu sou legalista quando eu explico detalhes da palavra de Deus. Bom, na palavra de Deus, ser legalista é exatamente o contrário. É quando, ao invés de eu explicar a palavra de Deus, eu coloco outros princípios que vão além da palavra ou ficam aquém da palavra. Ou eles exageram as coisas que a palavra não chega a falar isso, ou eles tornam a palavra muito mais leve. Então, pela graça, nós podemos agora fazer qualquer coisa. A graça nos salva sem a gente se arrepender. Não existe essa mensagem no Novo Testamento. As pessoas querem ser mais santas, mais graciosas, mais amorosas que o próprio Cristo Jesus. Pois o amor de Cristo é santo. Ele aceita a todos nós, mas Ele não aceita a gente ficar do jeito que nós chegamos. Porque Ele quer nos purificar, nos limpar através da Sua palavra. Ele diz no versículo 3. Então, a segunda coisa acerca do nosso lugar no reino, que é sermos amigos servos de Cristo Jesus, é que esse amigo servo de Cristo se implica em transformarmos a missão de Deus na nossa missão. Deixa eu agora explicar um pouquinho porque eu escolhi esse tema, amigo servo de Cristo. Porque no versículo que nós vemos no 15, ele fala que agora Ele nos chama a gente mais escravos. É a palavra doulos em grego, que em algumas Bíblias é traduzido como servo, em outras Bíblias é traduzido como escravo. Era um tipo de escravo no Novo Testamento que funcionava semelhante ao nosso trabalhador hoje, que recebe salário mínimo. Ele quer até muitas vezes sair daquela situação, mas é muito difícil para ele. Ele tem alguma dignidade, ele tem alguma coisa oferecida. No caso nosso, cidadania. No caso do primeiro século, nem cidadania tinha. Mas ele não era necessariamente no primeiro século um escravo como os escravos que vieram para o Brasil. Ele era um escravo que tinha certos direitos. Você não poderia bater num escravo por qualquer motivo. Você não poderia dar uma carga de trabalho que o escravo não poderia cumprir. Ele tinha certos direitos, mas ele, mesmo assim, tinha a sua vontade dada a um Senhor, entregue a um Senhor. E aqui Cristo está dizendo para nós uma verdade nas entrelinhas. Só existe uma condição humana, a condição de sermos servos. A questão é de quem você vai ser servo. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo de Satanás. Ou você é servo da luz, ou você é servo das trevas. Ou você é servo do reino de Deus, ou você é servo do reino de Satanás. Capítulo 6 de Romanos, leia lá, você vai ver várias vezes isso. Que antes de nós entrarmos no reino da luz, nós éramos inimigos de Deus. Porque nós estávamos junto de Satanás com os planos dele. Então, quando ele foi falado aqui, ele disse para nós: agora vocês são meus escravos, meus servos, mas eu compartilho com vocês os meus planos, os meus segredos, as minhas estratégias, os meus alvos. Eu compartilho com vocês o que nós vamos fazer no próximo passo, o que é que nós vamos alcançar. E ele fala: eu faço isso porque eu quero levar para vocês para um outro lugar. É verdade, vocês não podem viver sem o Senhor, mas vocês podem viver com o Senhor que tem um relacionamento amoroso com vocês, que é amigo de vocês. Então a palavra de Deus nunca nos chama para uma salvação que nós somos salvos do fogo do inferno para agora escolhermos o que nós vamos fazer. Não, a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos do reino das trevas para agora servirmos o reino da luz. Mas agora, nesse reino da luz, que o rei é Cristo Jesus, nós servimos a Ele como amigos. Quanto você quer ser amigo de Cristo Jesus? Pois Ele quer ser o seu melhor amigo. É isso que Ele está dizendo no texto. O quanto você quer conhecer dele agora? Eu não sei se a gente pode afirmar isso com certeza,
mas alguns, como o Dr. Chad, acreditam que à medida que nós conhecemos a Cristo agora, nos relacionamos com Ele, temos amizade com Ele, nos dedicamos a acordar de madrugada para ouvi-lo, ler a palavra dEle para entender todas as nuances da vontade dEle para as nossas vidas, à medida que o nosso coração e mente vai sendo transformado conforme a vontade, o desejo, as emoções, os afetos de Deus, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos também sendo preparados para o novo céu e para a nova terra. E aqueles que mais preparados chegarem lá, mais vão gozar de Cristo Jesus, mais vão entender o que está acontecendo. Entre os puritanos, há 400 e poucos anos atrás, um desses, eu esqueci o nome dele, o pastor Maquil capaz de lembrar, escreveu um livro que o tema do livro, ou do artigo, era o seguinte: por que os ímpios não vão gostar do céu? Esse foi o tema dele. Por quê? Porque eles não vão ser transformados em suas mentes para entenderem que Jesus é um Senhor amoroso, que se relaciona de uma forma gostosa com a gente, que nos quer envolvidos não pelo cabresto, como animais que são levados no campo, mas como amigos que vão junto fazendo a mesma coisa que Ele. E aqui é uma coisa que tem que ficar clara para nós, quando Jesus está falando da missão, e não se engane, capítulo 14, 15, 16, 17 de João, é Jesus explicando a missão dele e, portanto, a nós. E aí existe um conceito que muitas vezes nós temos dificuldade de entender. Existe uma diferença entre missão no singular e missões no plural. Quando nós usamos a palavra missão no singular, nós estamos dizendo essa tarefa única de Deus. Deus só tem uma missão. Qual que é a missão de Deus? Buscar e salvar o perdido. Só essa missão. A proposta da salvação, a história da salvação que perpassa os séculos, é com o objetivo de encontrar você, de trazer você de volta para Ele. Antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, nós lemos isso em vários outros locais, diz que Deus pensou em nós. Mesmo aqui nesse texto, um pouco depois, no capítulo 17, diz dessa forma: não peço que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E ele continua essa mensagem, e no 20 ele fala: não te peço apenas por esses discípulos, mas também pelos irmãos da Romanos 12, que vão vir há quase 2000 anos depois. É isso que ele diz: mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. O que ele está dizendo? Jesus está nesse momento, na frente dos discípulos, tendo uma conversa com Deus. É como se a gente estivesse num quarto, ouvindo nosso pai e nossa mãe conversando sobre a gente. E eles estão falando sobre o nosso futuro, estão falando sobre o amor que dedicam a nós, estão falando sobre o que pretendem fazer com a gente. E a gente ouvindo, ali escondido no quarto que eles estão conversando. Cristo está conversando com Deus, Pai, sobre a minha vida e sobre a sua vida, no capítulo 17. Então, a missão de Deus é a mesma em todos os séculos: nos trazer de volta para Ele. Gênesis capítulo 3, versículo 15: aonde você está, que não está onde Deus está. Não só na salvação, no primeiro momento de conversão, mas no seu tarefa, na sua agenda, na sua profissão, na sua empresa. O que você está fazendo que não é aquilo que Deus está fazendo? Por que você se gasta com isso? Nós vemos essa mensagem sendo repetida em vários locais. Mas agora, quando nós falamos de missões no plural, não é a mesma coisa que missão. Se relaciona, mas não é a mesma coisa. Missões é uma das tarefas da igreja. A igreja tem outras tarefas: ação social, a igreja tem o louvor, ela tem a pregação, tem a escola bíblica, ela tem o cuidado público de preparar os membros para a vida pública, inclusive em serem políticos. A igreja tem essa tarefa. Então, missões é uma tarefa da igreja, que alguns de nós vamos ser direcionados para essa tarefa específica, para irmos para outras nações, para o outro lado da rua, para alcançarmos aqueles locais onde o Evangelho não chegou. Mas quando nós falamos que missões é só uma das tarefas, nós também estamos querendo dizer que todas as outras tarefas estão em volta dessa, porque essa tarefa toca o ponto central da missão de Deus. Nós vamos a todos os cantos
para falar que as pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto, a missão que é apresentada para eles, a missão que é apresentada para essas pessoas, é a missão de serem iguais a Cristo Jesus. Qual que é a tarefa de Cristo Jesus? Olha como ele descreve a sua própria tarefa. Ele disse, no versículo... Fugiu o versículo 13. Não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. Qual a missão de Cristo Jesus? Dar a vida pelas pessoas. Qual é a sua missão? Se você não conseguir achar um jeito de descrever a sua missão, colocando a missão de Cristo no centro, do jeito que você entende que Deus mandou realizar a sua missão, você ainda não entendeu o Evangelho de fato. Qual que é a nossa missão? Lutarmos. Não interessa se vamos viver, mas lutarmos para que o nome de Cristo cresça no coração das pessoas. Veja, quando nós olhamos em outro texto, no capítulo anterior, 2 capítulos atrás, o João diz assim no versículo 35, 13 a 35, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Então, qual é a primeira parte da missão? Cuidar da própria igreja. Porque ali no capítulo 13, ele está falando para os discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, nesse processo de se amar, o mundo vai conhecer vocês. Mas não seria através da ação social? Não seria através do evangelismo que nós iríamos mostrar para o mundo que somos discípulos de Cristo? Não seria talvez através da pregação que nós vamos mostrar que nós somos discípulos de Cristo? Bom, aqui no 13:35 diz que é quando nós cuidamos de forma prática, porque o amor, a palavra de Deus, não é algo somente emocional, ele é uma decisão prática de cuidar do outro, trazendo os melhores resultados possíveis, mesmo que me custe, porque o amor descrito na palavra de Deus é sacrificial em relação ao outro, eu me entrego para ele. Então, quando eu cuido da igreja do Senhor Jesus, primeiro dos da fé, como Paulo fala em Gálatas 6, versículo 10. Então, o que ele está falando para nós? Que a missão nossa é a mesma missão de Cristo. Cristo morreu pela igreja. Qual que é a nossa missão? Cuidar da igreja, honrar a igreja, trabalhar para que a igreja seja santa, seja pura, seja verdadeira. Nós estamos vendo um conjunto de pessoas vivendo e pregando uma mensagem de desigrejados. Nós não precisamos mais de igreja. Igreja sou eu. Essa é a mensagem satânica. Porque Cristo morreu, foi pelo corpo, foi por um conjunto de pessoas que se ajuntam e adoram a Deus. E quando nós não cuidamos uns dos outros, nós não conseguimos mostrar para ninguém que nós servimos a Cristo. Nós mostramos outras coisas. Nós temos uma boa religião, nós temos boas tarefas que nós cumprimos na sociedade, mas que nós somos discípulos de Cristo, nós fazemos cuidando das pessoas. Mas veja, no próprio capítulo 15, ele fala que a forma como a gente vai demonstrar esse amor também implica em produzir muitos frutos. Ele fala para nós, por exemplo, no versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a Deus. Um desses muitos frutos é alcançar pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Então, quando nós olhamos em João, capítulo 3, versículo 16, é dito para nós que Deus amou o mundo, e ali o mundo são pessoas, não é o sistema do mundo, nem a criação com tudo que tem em cima da criação. Em outros locais fala da criação de Deus, mas ali em João 3,16, mundo são as pessoas. Deus amou tanto as pessoas, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se Deus amou as pessoas desse nível, qual que é a nossa missão? Amar as pessoas da mesma forma. Então, a missão de Cristo Jesus, a gente pode descrevê-la de várias formas, mas ela começa a partir do capítulo 15 de João, com essas duas coisas. A agenda de Cristo é: cuide da igreja e vá ao encontro daqueles que ainda não estão dentro da igreja. Eu vejo, hoje de manhã nós cantamos aquela música das 99, nunca lembro o começo dela, quando começo a cantar eu lembro. Ousado amor, é essa mesmo.
E aí no meio da música fala que ele sai, deixa as 99 e vai em busca daquela que não está ali. Às vezes eu percebo que na mente de alguns cristãos, a ideia é que Jesus, ou o pastor, abandonou as 99 e foi em busca daquela que estava fora. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que essas 99 estão no aprisco, estão cuidadas, estão protegidas pelos outros pastores, porque eles pastoreavam em equipe. Então aquele pastor sai no meio da noite, do perigo, do cuidado de sua família, e vai para o meio do perigo lá fora, para buscar a ovelha que não está ali dentro. Essa é a tarefa que Cristo está fazendo, e Ele não fez de forma teórica. Ele morreu na cruz, horas depois dessa palavra ser entregue para eles. Então, o que eles estão aprendendo com Cristo Jesus? Que missões não é acerca da gente simplesmente fazer alguma coisa gostosa, que não nos custa. Essa mensagem foi falada tantas vezes na palavra de Deus. Não vou chegar até o Senhor de mãos vazias. Êxodo, capítulo 24, se não me engano, quando eles começam a trazer as coisas para a construção do tabernáculo. Não vou chegar de mão vazia. Depois Davi fala, não vou entregar para Deus um sacrifício que não me custe. É algo importante, eu não posso entregar de qualquer jeito. Então, quando nós olhamos o segundo princípio aqui, que nós temos é que ser amigo de Cristo implica pegar a missão dele e transformar em nós. A gente poderia olhar a palavra em vários locais. 2 Coríntios 5,20 fala que nós somos embaixadores de Cristo. Não do nosso desejo de fazer qualquer coisa, não da nossa missão, não do nosso reino, do nosso ministério, dos nossos planos, mas do reino dele, do plano dele. A igreja local, se a gente continua a metáfora, então é a embaixada do reino dos céus. O que a embaixada do Brasil faz em qualquer outro país do mundo? Representa o Brasil. É isso que nós fazemos, é território brasileiro, qualquer local que tem embaixada brasileira. O que a embaixada do reino dos céus representa? Denominação? Valores próprios que eles têm? Representa a sua liderança? Representa o reino dos céus. É assim que nós avaliamos se uma igreja é bíblica ou não. Se ela luta pelo reino ou não. Porque se ela não lutar pelo reino, então ela não é embaixada. E ali não há representação. Veja, quando Paulo fala sobre isso, ele diz que nós somos chamados de cooperadores de Cristo. E ele vai um passo a mais. Em Filipenses capítulo 1 é dito para nós que Deus nos dá a honra de não só sermos salvos, mas também de sofrermos por causa do Evangelho. Alguns dos nossos irmãos estão nesse momento sofrendo. 360 milhões de cristãos, nesse momento, estão sofrendo porque são cristãos. 360 milhões. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, milhares de cristãos morreram por causa da sua fé. Eu acho que a grande tribulação começou. Eu não vou discutir isso porque eu sei que tem visões diferentes, mas eu acho que ela começou. Porque quando eu chego nesses locais, nós temos que fugir da polícia, nós temos que nos esconder, nós vemos irmãos que ficaram presos anos, sofrimento, dor, tortura, nós vemos de tudo acontecendo, mas sabe qual que é a pior dor que acontece? Mateus pode contar para vocês depois de novo, com todas as palavras. Chegou na Amazônia, tríplice fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, sentou com líderes indígenas, e eles falaram o seguinte, líderes, pastores indígenas, falaram o seguinte, nós somos usados pelas agências missionárias. Nós somos usados pelas igrejas. Nós somos usados pelas denominações. Nós somos usados por líderes que vêm aqui e querem nos comprar. E nós só queremos fazer a obra de Deus, mas nós somos usados o tempo todo. E eles falaram, esse sofrimento a gente não esperava por ele. Esse sofrimento a gente não sabe como se preparar. Mas a missão da igreja, então, é corrigir essas ações. Meus queridos, nós como igreja local, uma igreja local, pode fazer uma diferença no país inteiro. Então, coloquem isso como alvo, de ter a missão de Cristo como a missão dessa igreja. O terceiro princípio que esse texto traz sobre o nosso lugar no reino, que ser amigo servo de Cristo resulta em produzirmos mais frutos e que dessa forma traz glória ao nome de Deus. Quer dizer, não é uma coisa teórica que morre no fim da pregação ou da aula ou do estudo que nós fazemos.
Ele cita, por exemplo, 5 frutos, alguns nós até comentamos. Ele cita a justiça e a santidade do versículo 3, a evangelização no versículo 17, porque nós vamos para outros locais, a oração efetiva, Deus ouve as nossas orações no versículo 7, a maturidade espiritual que está falada no versículo 10, e a alegria espiritual indizível que está no versículo 11. Então é um conjunto de frutos. Os frutos nunca são simplesmente resultados. Frutos aqui e em toda a palavra de Deus, em primeiro lugar, é caráter. É Gálatas capítulo 5, é o fruto do Espírito. E veja, lá em Gálatas 5, é fruto no singular. Porque quando o Espírito vem, ele não produz em um amabilidade, no outro bondade, e no outro perseverança. Ele produz uma coisa só. Ele produz o caráter dele, que traz todas essas coisas juntas para a mesma pessoa, independente do temperamento, da história, da visão, dos valores, da família, da criação. Nós todos estamos na infância da vida. Aqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, 100 anos é pouco para o que nós vamos viver no novo céu e na nova terra. E qual que é o fim, o nosso destino? Todos nós vamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Então esse é o fruto principal que João fala para nós. Se permanecermos nele, vamos parecer com ele. O jeito dele falar, o jeito dele tratar as pessoas, o jeito dele se envolver com as pessoas, mas também o jeito com que o Espírito age através de nós e produz frutos de pessoas convertidas, trazendo glória ao nome de Deus. Franklin Ferreira, o Dr. Russell Shedd e outros acreditam que esse momento de Cristo Jesus é também considerado na história um grande avivamento, onde o poder de Deus entra dentro da história de uma forma diferente de outros momentos. Outros avivamentos houveram antes desse, outros houveram depois, mas esse foi o grande avivamento, quando o Senhor Jesus, o próprio Deus, andou entre nós. E num grande avivamento, o Espírito produz transformação, milagres, ele produz números também, não como a primeira coisa. Mas quando nós escrevemos o projeto Bíblias para a Ásia, nós tínhamos o alvo de mandar 10 mil Bíblias. Esse era o nosso alvo. Eu lembro, até hoje, o dia que eu terminei de escrever o projeto, dei na mão de uma pessoa para ela trazer para o Brasil, porque eu não queria mandar pelo e-mail, falta por questão de segurança. Esperei 6 meses para saber o resultado. Quando eu cheguei, eu vim para o Brasil 4 meses depois, foi quando eu vim me casar com essa jovem senhora, a Flaviana. Quando eu cheguei no Brasil, a minha agência chegou para mim e falou: nós não temos para 10 mil Bíblias, nós temos dinheiro já para 40 mil Bíblias, e está entrando mais. Quando nós voltamos para o campo, nós já tínhamos dinheiro para 100 mil Bíblias, e nós ao todo demos mais de 500 mil Bíblias em 28 províncias. Se os irmãos me perguntarem, não sei como isso aconteceu. Nós começamos a usar o dinheiro que sobrava desse projeto para preparar grupo de líderes. E esses grupos de líderes resolveram plantar agências missionárias. E a gente foi tirando mais o dinheiro e colocando para mandar esses missionários para povos. Entramos em 30 povos não alcançados na China. Mandamos chineses para a Índia, para o Nepal, mandamos para o norte da África. Eu não sei como a gente fez isso, como eles fizeram isso. Não sei como aconteceu. Se você me perguntar detalhes, eu não sei. Eu sei o seguinte: em alguns momentos eu chegava para visitá-los e eles estavam espalhados às vezes em várias cidades onde tinha tido terremoto, onde tinha tido calamidades, ou onde simplesmente tinha um grupo de pessoas que ainda não tinham ouvido o Evangelho. Então o que é isso? Avivamento. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu já estava no Brasil, mas voltei para visitá-los no sul daquele país. Quando cheguei, um movimento missionário, não era outra coisa, não era um grande evento, não era um evento badalado, só missionários, simples, marcaram um encontro. No meio do encontro saíram os pastores das minorias e vieram à frente e falaram: nós estamos magoados com vocês, pastores da maioria étnica do povo desse país, porque vocês nos perseguiram, nos usaram, foram contra a gente, e nós estamos magoados, mas depois da palavra de Deus pregada nessa
série de conferência, nós entendemos que nós temos que nos arrepender da nossa mágoa e pedir perdão para vocês. Eles começaram a chorar, os pastores chineses começaram a chorar, fizeram uma fila, os pastores começaram a lavar os pés uns dos outros, e começou um avivamento há um pouquinho tempo atrás, 5, 6 anos atrás, e agora nós não conseguimos mais fazer um acompanhamento, um tracking, né, de onde estão os missionários deles, onde estão as igrejas, porque o negócio explodiu, ninguém sabe mais aonde está isso. Quando nós estamos vivendo, ou quando nós estamos num local onde se vive um avivamento, nós vemos os números crescendo. Vai para dentro da Amazônia, eu indico para você quem você deve encontrar, ou você pode procurar. Você chega lá, os pastores indígenas, eles estão clamando por ajuda. Por quê? Porque não tem ajuda? Não é tão simples assim. Estão clamando por ajuda porque os desafios são grandes. Tem muita coisa para fazer, tem muito resultado, tem gente para discipular, a igreja para fazer crescer, pastores para sustentar. E muitas vezes a gente aqui está clamando por resultados pequenos, enquanto Deus está falando para nós, os resultados foram dados, eles estão aí, os resultados estão no meio dos povos não alcançados. Então, quais que são esses frutos que Deus tem para nós? Jesus é muito claro no texto. Ele começa falando que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele está se referindo, muito provavelmente, por causa dos outros textos, aquelas pessoas que parecem que são, mas não são. Como em outro texto é dito, que aqueles que estavam no nosso meio, mas não estão mais, é porque nunca fizeram parte do nosso meio. Então aqueles que não frutificam, não têm o caráter de Cristo, não têm a alegria do reino, não amam a igreja, não produzem discípulos. É porque de fato o Evangelho não chegou na vida deles. E quando ele fala corta, ele não está dizendo que não se prega mais o Evangelho para essas pessoas. Ele está dizendo, não considere essas pessoas fazendo parte. Você vai prejudicar elas. Elas vão se enganar achando que fazem parte do reino, quando não fazem. Então fala para elas que elas não fazem parte do reino se elas não produzem os frutos do reino. Bom, e aqueles que produzem o fruto do reino? Aí ele continua, mas se todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Acabou o culto hoje de manhã, uma moça veio conversar comigo e ela falou, o que você quis dizer? Que Deus nos destrói antes de querer nos construir. Oséias 6, versículo 1. Venham, voltamos ao Senhor, porque Ele nos destruiu e Ele vai nos sarar. Eu falei, eu quis dizer exatamente isso, que Deus me destruiu várias vezes. Todas as vezes que eu fui arrogante, que eu pensei que eu sabia, que eu determinei os meus passos, meus caminhos, a minha voz, Ele veio e mostrou que eu estava errado. Graciosamente me corrigiu, para que eu desse mais frutos. Então, o que esse texto está dizendo para nós? O centro desse texto nas nossas vidas é esse versículo. Versículo 5, o final dele. 5b. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o centro de João capítulo 15. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro da vida da igreja. Esse é o centro de todas as profissões. Sem Jesus, tudo que nós fazemos é teatro. Sem Jesus, tudo que nós ganhamos de resultado é palmas para atores bem treinados ou não. Tudo que nós ganhamos é o resultado daquilo que nós apresentamos aos homens. Mas quando é Jesus que é o centro, quando é Ele que faz, então sem mim nada podeis fazer. Então quando isso se torna verdadeiro, então Cristo nos leva a entender a Tua palavra, a Tua missão, a Tua ação, o Teu reino. Então isso transforma as nossas vidas. Veja, como que a gente conclui esse sermão? O centro de toda a palavra aqui é a palavra amor. De todo o capítulo é a palavra amor. O versículo 17, que foi o último que nós lemos, diz assim: este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Do começo ao fim, Jesus vai empurrando a gente para entender que o amor dele por nós é o mesmo tipo de amor que ele quer que a gente derrame na vida das pessoas. Aí ele fala,
o mundo não vai amar vocês. Ao contrário, o mundo vai odiar. No versículo 18 que nós não lemos, ele fala de 3 reações do mundo: ódio, alienação e perseguição, que não demorou a acontecer no primeiro século, e que acontece hoje mais do que nunca na história. Nunca houveram tantos cristãos perseguidos por causa do Evangelho como nós temos hoje. Mas ele fala também, no mesmo contexto, a partir do versículo 18, o que ele tinha dito nesse parágrafo que nós lemos: que há pessoas que nos ouvirão, que crerão, que se entregarão. Há pessoas que, quando nós entregarmos a nossa vida, dedicarmos a elas tempo, elas vão entender a graça, vão entender o Evangelho. Então, o que nós podemos aprender desse texto? O centro da nossa vida é sermos servos, amigos de Cristo Jesus. Amém. Que a gente possa caminhar nessa direção. Existe um sem número de coisas que nós precisamos, vocês e as outras igrejas, se engajarem junto com a gente não é só a Conectar, mas agências missionárias, para realizar a missão e levar até o último, até que o último povo ouça o Evangelho. Mas todas essas coisas, entre ciganos, quilombolas, indígenas, asiáticos, africanos, todas essas coisas vão ser em vão se nós não entendemos que é o nosso lugar no reino, antes de fazer coisas, é sermos amigos, servos de Cristo Jesus. Você me entende? Se você quiser mais informações sobre o trabalho da Conectar, ali fora tem um QR Code que você pode passar e se cadastrar, a gente manda notícias para você. Você pode entrar também no Instagram da Conectar, que é @conectarbr. Você pode entrar no Instagram, tem um material para escrever se você quiser escrever, tem um livro ali atrás do livro tem informações. O livro custa R$15, mas se você quiser dar mais como oferta para o trabalho, e ore por nós. Nós precisamos de arrecadar um bom valor nos próximos meses para comprar essa caminhonete, para chegarmos a esses povos, a 2 tribos não alcançadas, mais 100 comunidades quilombolas aqui em Goiás. Então ore por nós. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor transforme os nossos corações de fato em corações de amigos Teus. E que a gente tenha clareza, ó Pai, da nossa missão, que é basicamente a Tua missão. Que nós possamos assumir a Tua missão como a nossa. Que a nossa vida seja repleta da Tua palavra, do Teu amor, da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Presente. Nós vamos encerrar esse culto agradecendo ao pastor Leandro, desejado, e pode permanecer em pé mesmo. Nós vamos fazer essa oração de encerramento, agradecendo a Deus pela vida dele, pelo ministério, e também levando ao nosso coração essa convicção: somos amigos de Cristo. É para isso que Ele nos chamou, né? Pai Santo, nós queremos Te agradecer pela vida do Teu servo mais uma vez. Queremos Te agradecer por ele, pela sua família, pela Igreja Batista Calvário. Obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso encontro nessa noite. Iluminou e aqueceu, iluminou a mente, aqueceu o coração. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos pelo Teu servo e por tudo aquilo que ele tem realizado em Teu nome e para a glória do Teu nome. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhados por toda a face da terra. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Os